Ok, vamos Aí, pra. Junito tá espalhando. Peraí, rapidinho. Junito tá espalhando que vocês vão votar no Marçal. Eu nem título de eleitor tenho, mano. Ai, o Junito, ele é alguém ai. que ele é... Eu não sei se eu posso falar. Como assim? Tu vai falar o quê? Botou aí? Não, manda no meu privado aí. Como assim? Não pode fazer. Ah, não, isso daí pode falar o que quiser. Então, Ah, tá ótimo. Não, Pode porque o falar, pode. Junito é a pessoa que é exímio na arte de mentir. Ele é um exímio mentiroso, cara. Nunca vi uma capacidade. Alguém ter essa capacidade na minha vida, cara. Tudo bem que eu Mano, vivi pouco até. eu nem título de eleitor tenho. Mano, eu tirei título de eleitor por causa da reservista. E nunca mais mexi no meu título de eleitor, mano. Pode pegar e puxar o que quiser, mano. Eu nem consigo votar, mano. Cara, é sério, velho. Ele é muito mentiroso, cara. Eu nem consigo votar, mano. Ele é extremamente mentiroso, cara. Extremamente mentiroso, velho. Eu acho que ele tem alguma coisa naquele. No bigodista, que eu não vou falar o nome, que dizia, né, que uma mentira repetida não Ah, sei sim, quantas sim. vezes vira verdade. Fica falando, fica o dia inteiro na live falando, pá, mentindo. E as pessoas assistindo aquilo, vendo aquilo o dia inteiro, sei lá o que que é, e vão acreditar. Gente, eu acho. Cara, eu vou repetir, eu já disse isso, eu vou repetir 1000 vezes. Se eu resistir à tentação de votar em Jair Messias Bolsonaro em seu prime, eu não vou votar no Marçal. Pode ter certeza. Se eu tanquei Bolonitro, quem é Marçal? Pô, Vou botar aqui o vídeo, hein? Vou mandar aqui pro Vitor Viana. O Vitor Viana, vou mandar Bolsonaro no é Discord um norte e vídeo. Bolsonaro é nordeste, né? Não, nesse aí não. Eu vou te mandar um vídeo ali no Discord pra tu botar ali na live. Bota esse vídeo. Prime Bolsonaro. Do Era, Prime Bolonaro, era tipo, mano. cadê meu título de eleitor? Sim, mano. Prime Bolsonaro. Mas você teve vontade na época. Não tive, mano. Quem segurou Bolsonaro, mano? Quem segurou Bolsonaro em Prime, segura o que for, pô. Consegue botar aí no bagulhetezinho aí? Não, né, Vitor Viana? Cara, Tá na 2018. tela. Mas só Tá, pra bota aí pro live, pessoal. sabe? Tá, dá play aí quando terminar tu me avisa. People should be afraid of gays. Nem gostar não é a mesma coisa que odiar. Você não gosta dos talibãs, tá ok? Nós não, o povo, a sociedade brasileira não gosta de homossexual. Nós não perseguimos, não existe grupos aqui no Brasil de caça de homossexuais. É bastante aberto no Brasil, não somos o Irã. Defendendo a pena de morte, né, os homossexuais. Tanto é que tem passeatas de orgulho gay. Estamos pensando em fazer uma passeata do orgulho hétero. Pensamos fazer isso aí, inclusive. Yes, you should. Sem problema. Você não será convidado. Você não será convidado, mas você vai. I should be invited. Você vai. I should be invited. That must rank amongst the strangest and most chilling encounters I've ever experienced. Então é isso. Acabou o É o Carlos vídeo. Gomes, eu acho que é o Vocês têm noção que um comediante inglês homossexual sentiu que votaria em Jair Messias Bolsonaro e ele nem falou inglês com ele? Isso, mano. Mano, ele saiu pensando. Essa foi a experiência mais estranha e tipo, divertida Cara. e tranquila da minha vida. Mano. Cara, o chat, velho, tem um cara chamado Agoristo, dito 22. Tu tá Toma. vendo? Agorista não tem Agor- como. Cara, se eu não votei nesse Bolonitro, que o Junito votou, Prime Bolsonaro, cara. no Marçal, quem dirá se eu tanquei Jair Messias Bolsonaro
Como não irei eu tancar qualquer figura que surja, mano? Até o fim da minha vida. Tá maluco? Jair Messias Bolsonaro e seu Prime era inabalável. Sim. Inabalável. Aquela Pode dar musiquinha play, do Vitor. Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste, toda coreografadinha. Bota aí no bagulho que dá pra ver. Eu posso escrever também. Dá pra ver no Watch Together. Ok. Bota aí. Bolsonaro. Olha isso aqui, Adansca. Bolsonaro. Pausa aí, rapidão. vi Eu quero que isso, você seja sincero comigo. Olha essa coreografia. Cara, E eu gostaria que você me dissesse se existe algum exército de alguma nação que seja tão coreografado quanto essas pessoas. Pode dar play. não. Eu já vi isso daí. Deixa eu tocar, cara. Dá pra ir. Toca aí. Olha isso aí. E não são movimentos fáceis. São passos difíceis, velho. Isso olha. Cara, a sincronia que eles fizeram é outra coisa. Outra coisa. Cara, e tu acredita que eles fizeram isso de primeira? Toma. Acredito. Sabe como foi que eles fizeram? Eles passaram qual seria a música, a coreografia, e todo mundo ficou em casa treinando. Quando chegou lá, todos fizeram de primeira Foi tipo essa coreografia. uma vontade política. Foi só foi o Zeitgeist. O Hegel, se visse isso, ele ia ter um AVC. E eu vi a alma do mundo passando. Tô vendo Bolsonaro se assumindo. Tu entende, mano? Se eu tanquei essa coreografia e Jair Messias Bolsonaro no seu Prime, que muitos chamavam e confundiam ele com aquele cara lá do filme, qual é o nome dele? Tom Cruise. Pra você que não sabe, mano, Bolsonaro foi confundido na alfândega com Tom Cruise, tá? Só pra. Um americano foi, hey, Tom Cruise! Aí ele olhou direitinho, oh my god, holy shit, então, Holy shit, Bolsonaro! holy shit, oh my It's not god! Tom Cruise! Poctinaro. Entendeu? Se eu tanquei isso, mano, por que eu vou votar em... Agora sim, o pessoal que segue o MBL, vota naquele bigode ali, mano. Tranquilamente. Aquele bigode ali tá chamando atenção. Tá chamando atenção aquele bigode. Pode dar play, Vitor. Daí. Like na live, pessoal. Eu fico, o que mais me chama a atenção nessa situação inteira é
a possibilidade de alguém levar a sério ainda o Pablo Marçal tá falando ou fazendo, né? Tudo que ele faz ali é claramente estudado, não necessariamente. Vamos lá. Qual que é a principal Ei, ei. característica? Pausa aí. Essa é a minha opinião. Pausa Essa rapidão. afirmação Ó, foi muito forte. só pra vocês terem ideia do quanto a gente tancou o Bolsonaro na época, tá? A gente não só tancou o Bolsonaro, as pessoas deixaram de nos seguir, porque, gente, só pra vocês terem noção, na época da Universidade Libertária, nós perdemos do dia para a noite, num canal de 8.000 inscritos, nós perdemos em 6 horas 2.000 inscritos. Quando nós batemos do Bolsonaro na época da eleição. Pra vocês entenderem. Na época da Universidade Libertária, que a gente tinha 8.000 inscritos, nós perdemos 2.000 em 6 horas. Porque nós fizemos uma live batendo no Bolsonaro e dizendo, nós não vamos votar no Bolsonaro. Nós somos libertários e nós não vamos votar no Bolsonaro. E lá dentro do meu coração tinha uma voz bem alta gritando assim: vai 17! Vai, 17. E eu disse, não. Afasta de mim esse cálice. Entendeu? Afasta de mim esse cálice. Essa live atacando o Bolsonaro ainda tá disponível? Tá na Odyssey. É só ir aí, Odyssey, vai lá no Google, digita Odyssey, Universidade Libertária. Aí é só procurar lá, mano. Entendeu? Cara, a gente perdeu 2.000 inscritos. Um monte de gente que doava pra gente deixou de doar, mano. Um monte de gente, mano. O Miorim está plantando uma bananeira nesse momento, Sidney. Já já ele volta. Ele tá plantando bananeira. Desculpa. O tanto de gente que deixou de dar dinheiro a gente, parou de doar pra gente. Cara, vocês não tem noção, mano. O verdadeiro derrete foi o derrete universitário, o derrete Wesley. Cara, e a gente passou os 4 anos que o Bolsonaro estava eleito e o bolsonarismo estava no seu auge. A gente passou os 4 anos fazendo o que, Adanska? Cara, a gente passou Batendo no Bolsonaro, mano. batendo nele, sim, foi. A gente tava argumentando contra o Bolsonaro, mano. Sim. Ah, sim, o cara falou no chat, o Malboro ligando pra mãe pra perguntar se ela tava... Foi um cara que entrou no chat, mano, ele falou que tava... Eu perguntei quem era ele falou que tava comendo minha mãe no puteiro, eu liguei pra ela ao vivo. E perguntei pra ela se ela tava no puteiro, ela... Não. E agora estão batendo no Massal, o destino é incrível. Tu vê, Sugiro-sama? E hoje estamos aqui batendo no Massal e o Junito falando que a gente vai votar no Massal, tu vê? Se a gente tivesse naquela época do Bolsonaro e o Junito tivesse lá falando da gente, ia falar que a gente ia votar no Bolsonaro, mesmo a gente perdendo inscrito, porque dizendo que não ia votar no Bolsonaro. Entende? Cara, Isso é real, mano. vou fazer uma falácia. O princípio da O cara já fez no chat. Eu não conhecia vocês na época da ascensão do Bolsonaro. É só pesquisar na Odyssey que você consegue votar naquela data, você vai ver lá as nossas lives. Então, tipo, ele só tá mentindo, mano. Ele só tá mentindo. E tá tudo bem, o Junito mente. Fazer o quê? É que o Meuri tava demais. Não, mano, é porque o Meuri só tá... Gente, vocês têm que entender o seguinte. Quando a gente tá de frente de um... Quando você tá de frente de um fato, você tem que apreciar o fato, mano. Eu, por exemplo, eu fico animado quando o Marçal tá na política por um fator muito simples. Ele deixa a política eletrizante. Mano, é divertido. Vocês viram ali a entrevista dele. Deixa divertido. Ele representa todas as ideias que nós criticamos. Quase todas as ideias que a gente critica. Ele representa. Então, pra gente, mano... E ele diz que defende essas coisas. Tá ligado? Então, pra gente, mano, é muito bom. Por exemplo, a gente bate no MBL, a gente não gosta do MBL. Nós achamos que o MBL é um perigo gigantesco pro Brasil, assim como o Marçal também é. Mas se o MBL ganhar, ou se o Marçal ganhar, é melhor pra gente, pô. Entende? É melhor pra gente. Porque nós somos as pessoas que nos opomos de forma racional. O Junito se opõe porque o Marçal não é do MBL. Se o Marçal fosse do Missão, ele estaria defendendo. Entendeu? Ele não tem princípios. Ele é um homem vazio. Sacou?
Se o Marçal fosse no Missão, ele estaria apoiando o Marçal. E facilmente. Facilmente. Não está exercendo nenhuma crítica ao Marçal. Então, se o Marçal ganhar, se o Renan Santos ganhar, se o MBL Missão ganhar, se o Missão ganhar, né, com o Renan e tal, é melhor pra gente. Pra gente é muito melhor, velho. É ruim pro Brasil? É. É ruim pro Brasil. E olha, ser sério com vocês, se o Renan fizer 1% do que ele diz que vai fazer, e se o Marçal fizer 1% do que ele diz que vai fazer, o Brasil vai estar melhor do que com o PT. Isso é verdade. No sentido material, vai estar. Materialmente, vai estar. Mas não quer dizer que moralmente, eticamente e metafisicamente nós estaremos melhor. Na verdade, nós estaremos talvez pior. Principalmente de forma a analisar o que a gente compreende como enquanto bem comum. De fato, assim. Então, pra gente é essa situação colocada, entendeu? As pessoas precisam entender que a gente sempre criticou, a gente sempre afirmou e contra-argumentou contra os erros, as falácias, as mentiras, o errado. Isso nós argumentamos contra. Fazer o quê? Entendeu? O que eu posso fazer? Mas é fato dado. O Marçal, ele é uma figura que é bom ver ele atuando. Por quê? Porque eu estou debruçado sobre aquilo que é o populismo que vai dominar a América Latina. Nós estamos vendo um populismo que a América Latina clama. É um populismo que diz que vai matar, é um populismo violento, é um populismo autoritário, é um populismo, de fato, conectado à figura dos agentes. Então, veja, a figura do Marçal é muito maior do que o partido dele, a figura do Renan é maior do que o partido dele, a figura do Bolsonaro é maior do que qualquer partido que ele entre. Então, todos os representantes hoje da direita são maiores do que seus grupos políticos. Então, nós estamos diante do populismo que vai se suceder na América Latina. Porque o Brasil é a representação disso. Se a esquerda ganhar, a China vai apoiar muito mais o Brasil. Se a direita ganhar, os Estados Unidos vai provavelmente apoiar a direita aqui no Brasil. Salvo engano, tipo, Renan, que é muito mais direcionado pra China. Então, isso vai se dar, saca? Tem um topo máximo, tem um topo claro do quanto a população aguenta de facções. Do quanto a população aguenta dos problemas que o Brasil tem. E tá transbordando, velho. Tá ligado? Já transbordou, na verdade, há muito tempo. Já tá alagando a cozinha. As pessoas realmente não têm problema nenhum de votar em uma pessoa que vai matar pessoas de forma indiscriminada. Desde que isso resolva a questão do tráfico de drogas. Do narcotráfico. Entende? As pessoas realmente vão votar. E muitos de vocês que estão assistindo a live aqui vão votar nesse candidato. Qualquer um que seja que diga que vai fazer. Se aparecesse aqui agora assim, ó. O futuro. Pum, aparecesse aqui, ó. O Marçal, quando ele ganhar, ele realmente vai fazer isso. Ele vai matar os caras. O Renan, se ganhar, ele vai fazer isso mesmo. Ele vai fazer isso, vai fazer isso, isso, isso. Você votaria, mano. Pra muitos de vocês, é uma dúvida. Político mente. Mas o meu problema com o político não é porque ele mente só. Na verdade, o meu problema, eu já falei isso aqui no canal. O meu problema é com o Marçal, principalmente porque ele é um político que eu não acho que ele está mentindo, mano. Eu acho que ele vai fazer cada uma das coisas que ele diz que vai fazer. E de fato, mano, ele vai fazer. E se ele fizer e o brasileiro se deparar com o primeiro político da história do Brasil que fez o que disse que ia fazer, esse cara vai estabelecer que nem o Bukele fez. Ele vai estabelecer uma longa jornada de dominância sobre esse país. Ele realmente vai fazer isso. Entendeu? O primeiro político que fizer o que diz que vai fazer, ele vai mudar a percepção do brasileiro sobre o Estado. O brasileiro ama o Estado e odeia o político. No dia que o brasileiro amar o político e em conformidade com o Estado, pode ter certeza que esse cara vai ficar muito tempo no poder.
E ele pode ser autoritário quanto ele quiser. Ele pode caçar quantas pessoas ele quiser. Ele pode caçar quantas pessoas individuais, sujeitos específicos ele quiser. Ele não vai sair do poder. Entendeu? Esse é o problema do Marçal pra mim. O Marçal quer fazer as coisas que ele quer, que ele tá dizendo que vai fazer. As ideias do Marçal, grande parte delas são autoritárias até dizer chega, ao máximo exorbitante possível, que as pessoas vão votar. E se ele ganhar, esse é o problema. Ele vai fazer o que ele tá dizendo. Que pra vocês é algo, pra onde vocês estão ouvindo isso aqui agora, é algo incompreensível. Como assim um político fazer o que ele diz que vai fazer, que é pro bem que se diz ser bom pro Brasil? É bom. E ao mesmo tempo é ruim, né? Ele vai fazer e é ruim. Ele vai cumprir, não vai ser um político mentiroso. Entendeu? É isso que vai acontecer. E aí o Matheus falou, então vamos de Lula. Esse é outro problema. Aí você entende que essa é a dicotomia? O político que diz que vai fazer o que vai fazer, se entrar no poder, ele vai melhorar as questões materiais. Ele, de fato, inicialmente, ele vai atrás dos bandidos. Porque é muito fácil. Você entende que num país que tem tantos bandidos e tantos crimes, é muito fácil você ir atrás de bandidos. Porque eles não estão exatamente escondidos, né? O BOP sabe aonde todos os líderes de facção do Rio de Janeiro estão. Eles sabem onde tá. Assim, com a facilidade imensa. Eles escutam, eles sabem o que tá acontecendo. Do dia pra noite eles matam todos. Se for autorizado e tiver capacidade de atuação, eles passam eles. Se tiver isso, acabou. E faz o que então, caralho? Tem 1 milhão de coisas. Eu só preciso saber o que você quer pra sua vida. Sobre o que estamos falando? Estamos falando do Brasil como um todo? Se você tá esperando que eu lhe dê uma resposta sobre o Brasil como um todo, você tá na adolescência ainda. Você tá na infância. Agora, eu posso falar pra você sobre a vida do que Deus nos pede, né? No que nos clama. Sobre a salvação da sua alma. O que Deus nos pede. O que a igreja diz que Deus nos pede. Fazer caridade, buscar a salvação da sua alma e fazer o bem, né? Amar o próximo como a ti mesmo e seguir a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus nos manda. Materialmente, o que você quer fazer, aí depende de você, né? Nós temos um movimento chamado Nabote, aonde nós vamos direcionar as pessoas para os fins que nós acreditamos que são ideais, que são os melhores fins para o que nós queremos estabelecer. Por exemplo, sobre homeschooling. Qual é a nossa posição sobre homeschooling? Vai estar lá no site, quando o site estiver pronto, talvez em 2044. Porra, então tu tá falando à toa. Não. Não falei isso não, ô Matheus Machado. Eu não tô nem falando à toa. Cara, como é que eu tô falando à toa se eu sigo o que eu tô falando? Então, eu não sei o que você tá falando, né? Eu não sei como é que eu posso estar falando à toa e simultaneamente tá falando o que eu digo que eu tô fazendo. O que eu tô falando pra você. Então, eu não tô falando à toa. Isso é uma contradição. Você não me conhece, então você só tá eletrizado, emocionado, né? E segunda, eu não disse que o Brasil não tem saída. Eu estou dizendo que a saída não está ali e não são por fatores racionais. Entende? É só isso que você não tá entendendo. Você tá atrelando coisas ao que eu estou dizendo que não estou dizendo. E não fazem parte do comprometimento do que eu estou dizendo. Ô, Vitor, tá ouvindo? Alô? Vocês estão ouvindo aí no chat? Tô ouvindo. Oi. Pergunta simples, eu já respondi, Matheus. Vamos votar em quem? Aí é que eu tô dizendo. Eu não acredito que voto é o que resolve o país. Eu já respondi você e você não fez essa pergunta. Você perguntou, o que faremos então? Você não tinha feito essa pergunta. Tanto não é simples que ela não foi expressa anteriormente. Você teve que ressentenciá-la e dizer que ela é simples. Entende? Você tinha perguntado, então, fazer o quê? Eu disse pra você o que fazer. Só que o que eu disse pra você foi incognoscível. E eu não posso fazer nada por você.
Porque se continuar o Lula, a porra vai ser pior. Em que sentido? Eu realmente concordo com você que se o Lula ficar, é ruim. É pior. De fato. Mas pra quem? Pra quem? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? Pra quem? Porque tem pessoas que vão ganhar muito com o Lula. Tem pessoas que vão perder muito com o Lula. A pergunta é pra quem? Só que você tá fazendo uma pergunta complexa e tá esperando uma resposta simples. E aí é difícil, né? E eu preciso continuar a minha live, né? Você nem sequer é uma pessoa que tá demonstrando interesse nessa pergunta, né? Pode dar play, Vitor. Ok. Meu irmão, precisamos tirar Lula, só isso. A pessoa com o melhor capital político para tirar o FDP é o Flávio. Ponto. Chega de punhetação filosófica. É porque eu não sou da sua laia, né, Matheus Machado? Eu não sou da sua laia. E vá por mim, mano. Eu não vou tentar fazer você não votar, eu não tô na discussão com você. Você entende? Eu não sou da sua laia. É só isso, eu acho que você tá confundindo, mano. Você acha que eu sou da sua laia. Só que eu não sou. Então tu é Lula. Ah, se você quiser chamar assim, pode chamar, ué. Eu não voto. Eu não tenho título de eleitor, Matheus. Eu tenho uma editora com 50 livros contra o socialismo e o comunismo. Não tem como eu ser mais anti-Lula do que você na sua existência, entende? Não me confunda com o seu espelho, entende? Eu tenho uma editora com 50 títulos contra o comunismo, mano. E o socialismo. Você entende? Não tem como. As minhas ideias são perenes, mano. Elas estão no papel, elas se propagam. Eu e você somos pessoas completamente diferentes. Somos homens diferentes, de matérias diferentes. Você entende? Você tem um voto, eu tenho 50 livros. Só isso. Obrigado, tá favorecendo o velho. Não adianta dar cartada. Não foi cartada. Eu só não sou da sua laia. Só isso. Tem vários. Não tem uma posição oficial, né, Fiagui? Enfio 50 livros no cu. Não cabem, Matheus. De verdade. Mas eu tenho o que você nunca vai ter. Que é uma posição colocada em pedra, entende? Você tem um voto. Eu tenho 50 livros. E eu não consigo enfiar eles no meu cu. Eu não consigo enfiar um no meu cu. Você entende? Eu não consigo enfiar um. Quanto mais 50? Mas, repito, eu não sou da sua laia. Isso te incomodou muito, né, mano? Dizer que eu não sou da sua laia. Eu realmente não sou da sua laia. Parabéns, vai eleger o Lula. Não, porque eu não voto. E mesmo se eu votasse, é só um voto. Você entende, Matheus? Que não tem como eu eleger o Lula. Porque eu não voto. E mesmo se eu votasse, é só um voto. É impossível eleger o Lula. Você só não tá falando coisa com coisa, amigo. Tá tudo bem. Eu continuo não sendo da sua laia. Isso te incomodou profundamente. E mesmo que voto de gordo valesse por 2, 2 não faz isso. Mas você influencia esse bando de QI 83 da live. Mas como é que eles são o QI 83 se eles são as pessoas que leem o livro? E você que vota é a pessoa que não lê. Então, quem não lê é quem tem QI mais alto? Ué, essa eu nunca tinha escutado essa. As pessoas que leem, usam a razão, elas têm QI 83? Ler livro bosta não significa nada. Mas votar significa mais do que um livro bosta. Eu vou te fazer uma pergunta, Matheus. Quantos livros tu lê por ano? Tu lê por ano? Tira essa dúvida pra mim. Like na live. Tu lê quantos pessoal. livros por ano? Quais livros você vai considerar que valem pra você? Quais livros você vai... Eu só quero saber quantos livros. Eu não perguntei qual, o Matheus. Eu não perguntei o nome do livro, não. Vou repetir. Quantas unidades você lê de livro
por ano. Eu botei unidade para ver se você entende que é o livro e não o nome do livro. Pode ser até livro de fantasia. Pode ser mangá também, tá? Quantos assim você lê por ano? E qual é a importância dessa pergunta? Já falei, se for merda, tu vê, tu não lê nenhum, mano. Tu ficou chateado agora porque tu tinha digitar 0. Você entende que você digita 0? Você ficou envergonhado? Eu entendo, Matheus. Tá tudo bem. Tá realmente tudo bem. É por isso que pra você o voto é tão representativo. Seu mundo é pequeno. Eu entendo. Você só ia digitar 0. E isso te frustrou, mano. Você só ficou frustrado porque todo mundo sabe que ler é melhor, tá ligado? Do que votar. E se for 0, qual diferença faz? Tu vê que foi 0. Tu vê que eu acertei. Faz muita diferença, Matheus. Porque você sentiu vergonha, é por isso que você não digitou 0. Ele não, você, Matheus. Ele, no caso, sou eu, no sentido da conversa. Você digitou errado. Você vê? Você ficou com vergonha de digitar 0 no chat. Essa é a diferença. A diferença é que o seu mundo é limitado a isso que você está expondo. E foi mal da minha parte confrontar o seu mundo limitado. Beleza, isso impacta como na eleição esse ano? O que eu acabei de falar. A sua visão, ela é limitada ao mundo que está diante dos seus olhos. E o mundo que está diante dos seus olhos é Bolsonaro ou Lula. Enquanto você estiver nesse mundo, nada vai mudar. Nada. Você vai continuar na vida, sua vida merda. E vai continuar reclamando. Quando você lê livros, você expande a sua visão do mundo. E aí o mundo não é só Flávio e Lula, entende? É por isso que faz diferença. Só que quando a pessoa lê 0, ela precisa apertar números na urna. Ok, então o que você recomenda pra mudar a merda que tá o Brasil? Essa é a diferença. Foda-se livros. É porque você não lê eles, entende? E livros não tem como se fuderem. Porque eles não têm. Eles não têm essência. Eles não são um ser, né? Tá ainda em livros. E vou continuar. Assim como você ainda está em Bolsonaro e Lula, entende? Por que você pode ficar em Bolsonaro e Lula e eu não posso ficar nos livros? Me explique, por favor. Estou todos ouvidos. Então, o que fazer, FDP? Você vê que você tá incomodado, mano. Você tá me chamando de filho da puta, mano. E eu só disse que eu não vou votar, mano. E eu leio, tu vê? Fala pro pessoal aí em quem votar. Eu já falei que eles podem votar em quem eles quiserem. Isso não faz diferença na vida de nenhum deles. Eu posso repetir 1000 vezes isso. Votem em quem vocês quiserem. Isso não faz diferença nenhuma na vida de vocês. Entendeu? Próxima pergunta. Não, não faz diferença. Olha a merda que tá agora. Quanto a MBL falou pra fazer voto nulo. É isso que você não tá entendendo. Eu sou babaca? Mas tu que tá me xingando, Matheus. E eu disse pra tu buscar a tua salvação e ler livros. Parabéns, vão eleger o Lula de novo. Mas o meu voto só conta por um, ô Matheus. O meu voto só conta por um, não tem como eleger ninguém, não.
A minha influência, mano, ela não chega aqui na internet em 200 mil pessoas, mano. Nem isso eu consigo eleger, mano. Nem se eu convencesse todo mundo aqui votar no Flávio, ele ganhava. Caralho, que burrice, cara. Mas por que, Matheus? Me explica. Eu te pedi pra explicar e tu só ficou me xingando. Entende que eu sou muito burro, mas tu não consegue me explicar algo. E eu tô só todos os ouvidos, mano. Pode falar. A burrice é as pessoas que entendem que a realidade entendem que a realidade agora tá uma merda, concorda? O Brasil tá um lixo. A gente deve tomar um partido, uma posição. O único capital político é o Flávio. Não precisa. Amar. Falar que não vai votar em ninguém. Que vai fazer voto nulo. Fortalece a esquerda. Beleza, Matheus. Mas é porque a gente votou no Bolsonaro e não mudou nada. Na verdade, piorou a situação. Agora a gente tem o Alexandre de Moraes. Por que agora é diferente? Você pode me explicar, por favor? Porque o Bolsonaro perdeu. E vocês estavam falando que ia virar Venezuela e não virou. Elegeram o Bolsonaro porque ia mudar o Brasil. Não mudou, piorou. O Lula foi solto. E por que agora vai fazer a diferença que não fez antes, sendo que era a mesma situação? Você pode me descrever? Esquece que teve pandemia. Não, não esqueci. Eu estou dizendo que foi ruim, pior. Pra gente, está pior. Eu estou falando nos recursos democráticos. O que é que eu quero dizer com os recursos dentro do aparato democrático? Eu estou falando sobre, por exemplo, o poder do STF. O STF hoje é infinitamente mais poderoso, apesar da pandemia. Com ou sem pandemia, o STF teria e tem o mesmo poder. O STF só está avançando sua força. Certo? Eu não estou falando da pandemia, não estou falando dos índices econômicos. Eu estou falando somente da situação agregativa de poder. Dada a situação do poder, o poder foi mais direcionado ao STF como nunca antes na história da humanidade do Brasil. Nunca antes na história do Brasil existiu tanto poder na mão de poucos homens. E isso não foi por causa da pandemia. Repito, porque anteriormente, sem Alexandre de Moraes, e sem, na verdade, o Alexandre de Moraes sem essa força toda, e o STF sem essa força toda, o Bolsonaro não conseguiu fazer nada. Por que agora com o Flávio conseguiria? E por que essa mudança toda no Flávio? Não estou falando de pandemia. Que Deus dê força ao mal! Uma taxa mandou R$ 50 e disse: doar por causa da insalubridade. Like na live, pessoal. Ó, Boro, eu te entendo e muito. Mas é questão de sobrevivência, irmão. Mas o governo do Lula e o pessoal vai passar fome. Certo, eu vou retomar minha pergunta, Matheus. Por que votar no Flávio vai fazer com que as pessoas não morram de fome? Eu só quero que você me explique. Eu já entendi que você está dizendo que vai ser o apocalipse. Eu só estou perguntando o porquê vai ser esse apocalipse. Eu estou dizendo a diferença entre os dois. O que vai acontecer? Por exemplo, o Flávio está dizendo que vai dar 70 milhões de celulares para as mulheres. O Flávio está prometendo mais auxílio do que o Bolsa Família. Ele vai dar mais Bolsa Família. O Flávio vai dar Bolsa Família para quem estiver trabalhando. Para quem tá trabalhando e para quem tá desempregado, tá? Por que essas medidas são melhores pro Estado brasileiro? Tipo, o que isso vai melhorar? Eu tô tentando entender. Resposta. Vai ser menos pior, pelo menos.
Não terá um cara que é aliado do vagabunda de STF prostituta. e tem a questão da nomeação de Vinícius 4 milhões do Piazza mandou STF. 100 Imagina se reais esse e namoro no disse: STF. Boa noite, mano Malboro. Aí eu vou retomar minha pergunta. Eu não fui respondido. Você de novo repetiu que é o menos pior. Eu já entendi que pra você é o menos pior. Eu estou perguntando por que com o Flávio vai ser diferente. Ó, eu fiz duas perguntas. Eu fiz uma primeira pergunta pra você. Eu perguntei como que com esse TF tão mais forte o Flávio ia conseguir fazer as coisas que ele diz que ele vai fazer. Aí você disse que não era sobre isso, era sobre as pessoas morrerem de fome. Aí eu perguntei pra você como que o Flávio Bolsonaro, sendo mais populista do que o Lula, vai fazer com que o Brasil não morra de fome. E aí você pegou e voltou pra argumentação do poder. Aí eu volto pra mesma pergunta. Como é que o Flávio vai conseguir fazer essas coisas se o Bolsonaro, com o PT mais fraco e com o STF fraco, não conseguiu fazer essas coisas? Eu retomei a pergunta pra você. De novo, a mesma primeira sentença. Álvaro, se o voto é irrelevante, pois a vontade do eleitor é irrelevante, como esperar que não votar mude algo? Se o consentimento do eleitor num projeto é desprezado, sua abstenção também não será? Não fez sentido não, Daniel, refaz, por favor. Nomeação do STF e não tem como garantir de jeito que o BR tá. Que o Flávio consiga muita coisa. A esperança é essa. Do jeito que você fala, não existe esperança. Mas eu não tô falando nada, eu tô te fazendo perguntas. Como é que é, ó, a nomeação de ministro do STF? Como isso faz com que as pessoas não morram de fome? Primeira pergunta, tá, Matheus? E não tem como garantir. Se não tem como garantir, então, né? Do jeito que o BR tá, que o Flávio consiga muita coisa. Tá, não é pra acreditar que o Flávio vai conseguir muita coisa. Ok. A esperança é essa. Tá, então voltou pra esperança e por que Bolsonaro bom e Lula ruim? Nenhuma das minhas perguntas foram respondidas. Mas pode ficar tranquilo, Matheus. O meu voto não muda nada, não. A minha influência aqui no YouTube sobre essas pessoas aqui no canal não muda nada, não. Vá por mim, o jogo meio que tá decidido. Sem a nossa contribuição não existe aqui nessa discussão. Não tem nada que o Linguagem, nem pro bem nem pro mal, consiga fazer sobre isso. No sentido geral da eleição. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu vou continuar dizendo para as pessoas buscarem a salvação delas. Eu vou procurar dizendo para as pessoas ajudarem o próximo, amarem o próximo como a si mesmas e continuar amando Deus acima de todas as coisas. Coisa que você disse que era foda-se. Então você foda-se pra você, perdão. É o que eu propago aqui e vou continuar propagando. Ou seja, Malboro, ninguém influencia em nada. Não, eu disse que eu e o canal não influenciam desse jeito. Não que ninguém, entendeu? Eu não sou o mundo inteiro. Eu posso ser gordo como for. Mas eu não sou o mundo inteiro. Eu não sou o análogo ao mundo, sabe? E eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Eu sei que é coisa boba, né? Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Eu vou continuar argumentando. Eu vou continuar produzindo livro. Eu vou continuar fazendo vídeo. Eu vou continuar fazendo live. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço. Eu vou continuar dizendo para as pessoas: busquem a sua salvação. Eu sei que é pouco, mano. Mas fazer o quê? Entendeu? Eu sei que é pouco. Dizer para as pessoas amarem o próximo como a si mesmas e Deus acima de tudo. Amar Deus acima de tudo. Vê? Pouco. Eu sei que é pouco. Mas eu vou fazer o quê? Tá bom. Respeito. Foi boa a troca. Mas eu vou de Flávio. Tranquilo, mano. Vote quem você quiser. Eu não sei se você lembra, Matheus. Mas desde o começo eu falei o seguinte. 2 pontos. Vote quem você quiser. Não faz diferença. Nenhum momento eu tô tentando dizer pra você não votar. Vá lá e vote, mano. Eu não disse pra você não votar, entende? É isso que é mais doido pra mim. Tu tava discutindo com uma pessoa que não tava aqui. Se você quer ter esperança, ué, fazer o quê?